Boa tarde a todos. Eu sou o César Nomura, sou superintendente de medicina diagnóstica do Hospital Sírio-Libanês e faço parte do conselho de administração da Abramed. Quero dizer que é um prazer enorme tê-los aqui nesse quinto FILES e nesse painel que nós chamamos de o papel social da medicina diagnóstica no enfrentamento da pandemia. Neste painel nós temos aqui um time de peso de pessoas extremamente relevantes na medicina diagnóstica do Brasil e eu vou apresentá-los e na sequência nós traremos aqui a discussão. Então, gostaria de apresentar primeiramente aqui nós temos a Lídia Abdala, que é CEO do Grupo Sabin. Temos a Raquel Oliveira Conceição, que é gerente médica e saúde populacional e corporativa do Hospital Albert Einstein. Temos o Caio Duarte Hashimoto, diretor administrativo financeiro do DMS Bunier. Temos o Daniel Marques Périgo, gerente de sustentabilidade do Grupo Fleury. E Bernardo Silveira Barros, gerente médico da Biomerrio. Bernardo, você me corrige se eu falei errado aí no final, mas também aproveitando para agradecer a empresa que participou do patrocínio também deste evento. Quero dizer que é um enorme prazer a gente poder estarmos aqui juntos e nós sabemos que a pandemia impactou absolutamente todos os setores da economia e a nossa área também. Mas também, ao mesmo tempo que nós vimos um lado triste dessa pandemia, nós também vimos um lado que merece ser contado e merece ser apresentado para a população e para as pessoas, e esse foi o lado social, e que muitas das empresas que estão aqui participaram. Então, eu gostaria de abrir esse momento para que a gente pudesse contar um pouco da experiência do que as empresas, aqui representadas pelos senhores, fizeram durante esse momento de pandemia. E eu gostaria de iniciar com as mulheres, né? E aí, por favor, Lídia, você também que faz parte do Conselho de Administração, que está acostumada sempre a iniciar, então eu dou inicialmente a palavra para você e depois seguimos com você, Raquel. Obrigado. Ótimo, obrigada, César. Em primeiro lugar, obrigada, Abramed, pelo convite de estar participando desse quinto FILES, e é uma alegria muito grande, né, a gente, mesmo em meio à pandemia, seguir aí firmes, né, Milva, Wilson, parabéns aí a toda a equipe que organizou e preparou muitos desafios, mas o mais importante é estarmos aqui, né, sempre com um time de profissionais e pessoas tão relevantes no nosso setor, compartilhando as experiências. Eu digo que se tem um legado que a gente tira, né, dessa pandemia, sem dúvida alguma, é o compartilhar experiências, né, nós vivemos momentos que a gente não tinha conhecimento nem visibilidade, né, do que seria daqui 1, 2, 3, 4 meses, e eu acho que o fato da gente estar compartilhando, né, experiências e conhecimento talvez seja sempre um caminho a trilhar daqui para frente. Quando a gente fala do papel social, eu achei muito relevante a criação desse painel, porque, como bem disse o César, todas as nossas empresas, muito além, né, da nossa missão de como empresa de saúde, está na linha de frente da pandemia, fazendo os diagnósticos e por tudo isso aí que todos nós, né, passamos e conseguimos atender a população num momento tão relevante, também mostrar a atuação das empresas associadas frente à sociedade, à população, com contribuição mesmo, né, de responsabilidade social. Porque se tem um impacto enorme dessa pandemia, além de toda a crise sanitária, né, que nós ainda vamos ter pela frente, crise econômica, é o aumento da desigualdade social. E nós vimos o quanto ela se acentuou, né, ao longo desse mais de 1 ano e meio aí de pandemia que estamos vivendo. Então, acho que muito mais aqui do que cada um de nós vai falar um pouco do que as nossas instituições fizemos, mas é que isso, né, seja também ideia, inspiração para quem está aqui nos assistindo, né, para outras empresas também contribuírem um pouco. O que a gente fala muito sobre responsabilidade social é que, independente do tamanho e do tanto, se cada um fizer um pouquinho, no final a gente tem um impacto que é muito relevante na vida da sociedade. E no Sabin, desde o início da pandemia, né, imediatamente, claro que nós olhamos, e a gente fala muito isso no Sabin há muitos anos,
quando a gente fala de responsabilidade social, a gente sempre fala, né, de dentro para fora. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito em casa, para poder levar para fora e para fazer para a sociedade, para a comunidade. Não foi diferente na pandemia, né? Olhamos para dentro, cuidando de todos os nossos colaboradores, familiares, né? E claro, pela questão de proteção, de saúde, de protocolos sanitários, mas também pelo lado social, né? Então, naquele início, assumimos o compromisso, né, com o movimento Não Demita, mesmo frente a tantas incertezas que tínhamos pela frente, né, com queda de receita, exames, tudo isso que todos nós passamos, mas assumimos o compromisso, né, de não fazer nenhuma demissão nos 4 primeiros meses de pandemia, independente do que acontecesse, né, nos meses seguintes, e isso foi muito importante, porque nós tivemos relatos de muitos dos nossos funcionários e colaboradores que o salário do SEIB, a remuneração, era o que estava sustentando as famílias, né, porque muitos deles tinham pai, mãe, marido, esposa, às vezes em trabalhos informais, motorista de táxi, Uber, comércios fechados. Então, foram muitos os relatos, né, de funcionários nossos. O SEIB tem uma atuação em 59 cidades, 12 estados, mais o Distrito Federal, então, em muitas regiões e de diferentes níveis hierárquicos de colaboradores nossos com esse relato, né, e eu acho que não existe nada mais sério quando a gente fala de responsabilidade social, que é manter e garantir o emprego das pessoas. Isso é o que dá, né, dignidade para os profissionais. Fizemos uma campanha grande também de quarentena sem violência, também internamente e externamente, falando muito com relação à violência contra a mulher, porque também, né, foi um grande problema que se acentuou na pandemia, a violência doméstica, já com as mulheres dentro de casa, enfim, tudo que vimos aí de indicadores, fizemos um trabalho muito forte com toda a comunidade. E nossa principal atuação social é através do Instituto SEIB, que é o braço social do grupo, é o MOCIP, criada há 16 anos, e através do Instituto SEIB nós fizemos, então, toda a nossa atuação baseada, né, em várias frentes, desde apoio assistencial a pessoas, comunidades, organizações, com doação de cestas básicas, materiais de higiene, EPIs. Muitas das organizações sociais, creches, casas de idosos, perderam os seus recursos, né, as suas doações na pandemia por inúmeros fatores. Então, nós apoiamos. Ao longo desse 1 ano e meio de pandemia até hoje, conseguimos impactar positivamente, diretamente, mais de 3 mil pessoas, 277 organizações sociais que receberam todo o nosso apoio, mais de 21 mil exames, né, doados gratuitamente à comunidade, investimos em torno de 750 mil, somente nestes projetos assistenciais, doação de exames. Fizemos um grande movimento também, que foi no apoio à campanha de vacinação, especificamente no Distrito Federal, entendendo que a gente tinha, né, essa capacidade para acelerar a campanha de vacinação e que esse deveria ser, né, um dos nossos pilares principais. A doutora Janete Vaz, que é uma das fundadoras do SEIB, foi a madrinha do projeto do Movimento Unidos pela Vacina, do Grupo Mulheres do Brasil no Distrito Federal, e nós, como SEIB, atuamos ativamente na campanha ao longo de 6 meses, 44 finais de semana consecutivos, disponibilizamos 3 unidades nossos drive-thrus e atuamos, né, com 2.295 colaboradores nossos, todos voluntários, né, sem receber, e atuaram voluntariamente ao longo de 6 meses. Fizemos a aplicação de quase 60 mil pessoas no Distrito Federal, mais de 23 mil horas de trabalho. Então, falando um pouquinho, né, do que foram alguns dos projetos, de uma forma bem macro e objetiva para compartilhar com vocês, e também deixar aqui, né, uma mensagem de apoio, de que o Instituto SEIB, como eu disse, é o MOCIP, né, temos inúmeros projetos, 16 anos de atuação, já investimos quase 50 milhões de reais ao longo desses 16 anos, já impactamos diretamente 1.100.000 pessoas em todo o Brasil, todas as regiões onde o SEIB atua, né, e atuamos muito com parceiros, né, então, independente de concorrentes, fornecedores, governo, né, atuamos muito com parcerias, e qualquer empresa ou qualquer pessoa aqui que queira, né, contribuir também, estamos abertos aí a receber o trabalho e o espírito voluntário de todos. Então, era isso que eu queria deixar aqui para começar. Obrigada. Legal, Lídia. Muito, muito interessante. Muita coisa, né, para a gente condensar e poder falar aqui. Eu queria, já aproveitando aí, já passar a palavra para a Raquel,
para compartilhar com a gente um pouco aí do Albert Einstein, do que foi feito aí, do que a empresa fez durante esse momento de pandemia. Raquel. Boa tarde a todos, um enorme prazer estar de volta ao Philips. Eu estava comentando que eu sinto saudades daquela mesinha com pãozinho de queijo. Bom, meu nome é Raquel, estou no Albert Einstein há 20 anos, né? Trabalhei com o César ali na imagem, muitos a gente já se cruzou. E hoje, então, eu sou responsável pela área de saúde populacional, que é uma área de estratégia em saúde, e pela saúde corporativa, aonde cuido aí de 40 mil vidas entre colaboradores, suas famílias, e nós temos também um portfólio com mais de 10 empresas que também fazemos essa gestão. Bom, o Covid no Einstein, só para explicar, né, o Albert Einstein é um hospital na cidade de São Paulo, nós temos aí operações em São Paulo, agora na cidade de Goiânia, operações no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. A medicina diagnóstica, ela pertence, então, a este sistema, eu brinco que não é mais, né, uma medicina exames, nós temos um sistema quase de saúde. Então, hoje, a saúde corporativa, a medicina ambulatorial e a medicina diagnóstica, elas compartilham a mesma diretoria. Nós somos um hospital filantrópico e o Covid entrou na nossa organização quase que de uma vez, porque o Einstein fez o primeiro diagnóstico de caso no Brasil, foi depois do Carnaval, o primeiro caso foi diagnosticado lá, e de um dia para outro a gente viu a organização se transformar, porque nós viramos o hospital do Covid. Então, todas as áreas foram reestruturadas, a gente tinha uma série de demandas para dar entrevistas, para falar sobre diagnóstico, matéria, qual é o exame. E lá atrás, né, lá em fevereiro do ano passado, pouco se conhecia sobre PCR, sorologia, teste, tempo de liberação. Eu acho que todos vocês compartilham dessa dificuldade que foi o início e a compreensão da pandemia. Bom, diante deste cenário, então a medicina diagnóstica ela assumiu um papel muito importante, porque o hospital passava, então, a ser o local onde era necessária toda uma reestruturação, criação de estruturas próprias para evitar o contágio do Covid, criação, né, remanejamento de todos os leitos, desde centro cirúrgico, UTI, e contratação a toque de caixa de força de trabalho para manter a UTI funcionando. Quem trabalha com isso deve lembrar que lá atrás a primeira política de retorno ao trabalho era quando o colaborador apresentava pelo menos 2 testes positivos. E nós chegamos a ter funcionários que levavam aí 40, 60 dias para o teste ficar negativo, as áreas começaram a ficar esburacadas. Em contrapartida, a medicina diagnóstica no Albert Einstein, ela contempla todas as clínicas de atenção primária, as unidades externas e o pronto-socorro. E essas unidades foram completamente esvaziadas. Tudo foi fechado, o corpo clínico foi, entre aspas, proibido de trabalhar, os seus consultórios foram fechados e nós tivemos um número recorde de voluntários. Então, recebemos voluntários de todas as áreas, de todas as especialidades, radiologistas, cardiologistas, médicos, né, de pronto-socorro, e essa força de trabalho virou o nosso exército, aí, o nosso batalhão, e nós remanejamos todas essas pessoas. Prioridade, atendimento Covid, unidades Covid. Então, nós temos as operações não só na matriz do Morumbi, mas no Hospital Vila Santa Catarina e no Boi-Mirim. Então, esses times que um dia, né, atendiam na medicina diagnóstica, um enfermeiro de ressonância, precisava ser treinada, capacitada para trabalhar dentro de uma unidade Covid num hospital, né, numa parceria público-privada, gerenciada pelo Albert Einstein. Então, esse trabalho todo, a medicina diagnóstica foi praticamente jogada. Uma outra frente de trabalho muito importante que a medicina diagnóstica abraçou foi o contato com os portadores de Covid, e aí nós abraçamos não só os colaboradores, suas famílias, mas também corpo clínico, estudantes de medicina, médicos residentes, porque naquele momento a gente tinha que criar um cinturão de segurança, entendendo que o médico também contaminado contaminaria a pouca equipe que a gente tinha para atender a demanda de Covid.
Então, nós tivemos aí, né, quase 5 mil infectados entre colaboradores e dependentes. Essa força-tarefa foi criada para que nós fizéssemos todo um monitoramento. Nós seguramos aí o Covid praticamente no telefone e na telemedicina, porque as unidades foram fechadas. Mais de 200 mil contatos por telefone para saber sobre sintomas, como eles estavam, se tinha alguma necessidade, e isso foi criando uma corrente, né? O MBoi Mirim, por exemplo, não são funcionários do Einstein, nós abraçamos as famílias e fomos criando esse cinturão aí de segurança. Então, foram mais de 150 mil contatos, e ao longo desses contatos, identificamos necessidades básicas, né? Eram pessoas que viviam nas comunidades com dificuldade de isolamento, e também criamos essa parte de doação, de captação de doações para distribuição, máscara e álcool gel, para evitar o contato dentro do próprio domicílio, distribuição de cestas básicas, acho que o que a Lídia descreveu nós vimos também, pessoas que não tinham que comer, marido taxista, marido garçom, marido, né, normalmente a mulher que é técnica de enfermagem assumiu esse papel, e nós mapeamos que 30% da nossa força de trabalho não tinha o que comer. E numa determinada fase ficamos em dúvida se mantínhamos o refeitório aberto ou não, porque será que eles pegariam Covid no refeitório? Quantas pessoas poderiam comer? E quando chegamos a essa cifra de que eles não teriam outra refeição, o refeitório se manteve aberto, distribuímos cestas básicas, e eu acho que o grande ganho, que é o que eu quero encerrar, foi a questão das internações. A internação, o nosso diretor-geral, que é o Henrique Neves, eu acho que ele foi muito feliz na colocação de que a gente não perderia ninguém e que a gente poderia fazer o que fosse necessário. Foi quase uma carta branca para que a gente pudesse, de alguma maneira, suprir as necessidades dessas pessoas, independentemente do plano. Nós temos hoje um plano de saúde para todos os funcionários, é um plano pela Sompo, que tem diferentes níveis, como qualquer empresa, e é claro que a grande maioria não tem acesso ao Einstein, mas nós temos, então, além desses times da medicina diagnóstica que foram para a linha de frente, que foram para o contato telefônico, para a telemedicina, tinha um time de professores, de docentes, que falaram, o que a gente pode fazer, né? Eles mergulharam na literatura para que a gente pudesse entender, então, trabalhar nos modelos preditivos de internação, modelos preditivos aí de como manejo de Covid, e com isso nós criamos uma inteligência, que eu vou chamar, dos casos potencialmente complicáveis. E quando a gente identificava esses casos, dentro das internações na rede hoje do Einstein, que são 100 hospitais, esses casos tinham a autorização do diretor-geral para que a internação acontecesse no Einstein e tudo que pudesse ser feito. ECMO, UTI, a gente chegou a fazer até um transplante cardíaco, né? Tudo isso tudo que fosse necessário para que a gente não perdesse ninguém. Isso deu muito certo, foi uma ação que realmente causou enorme satisfação de todos os colaboradores e quase que um alívio de saber que, ok, eu vou trabalhar, eu vou me expor ao Covid, mas se eu precisar, eu sei que eu vou ser atendido aqui. Isso criou realmente uma sensação de estou sendo cuidado muito grande, tanto é que a pesquisa do benefício saúde foi muito boa no ano passado, muito por esse reconhecimento, e com isso também, com essa organização e com o fato de que as pessoas sabiam que seriam cuidadas, a gente conseguiu gerenciar 100% das internações, o que é um presente. É muito difícil quem lida com isso, né, tem dado a operadora, a pessoa não avisa, eles ligavam para a gente, né, com medo de que fosse um caso grave, então a gente conseguiu gerenciar 100%, e no final, hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhum funcionário internado, nós internamos 300 funcionários, 5 mil casos positivos de Covid, dos 300 funcionários, 150 foram tratados dentro do Albert Einstein, nenhum óbito, tivemos 2 óbitos esse ano, 2 funcionários afastados por outras razões, né? E a partir deste entendimento também criamos toda uma lógica de quem eram os casos que complicavam, quem eram os casos que a gente deveria também segurar na volta ao trabalho. Então, o papel da medicina diagnóstica, ele foi desde a prevenção, educação, capacitação, cobertura de escala, gestão de internações e, por último, a questão de compartilhar informações. Nós tivemos uma avalanche de testes diferentes, sorologias, e eu acho que nunca se produziu
tanto material, tanto conteúdo, na tentativa de barrar fake news e notícias que distorcessem a realidade, que já era bastante complicada. Eu acho que é isso, eu encerro com essas palavras, né? O Covid quebrou as barreiras, foi um momento muito difícil, mas também um momento de muita solidariedade, de muita parceria, aonde eu acho que numa das primeiras vezes a gente não separou o time do hospital, do time da diagnóstica, do corpo clínico, todos trabalharam juntos, tentando enfrentar essa situação que era difícil para todos, e eu acho que o saldo hoje é bastante positivo, a gente ganhou várias frentes aí de trabalho, e a medicina diagnóstica passa aí por esse reconhecimento do seu papel, não na entrega do exame, mas como profissionais que pertencem a um sistema. Muito obrigada pela oportunidade, e acho que era isso que eu tinha para compartilhar. Obrigado, Raquel. Dando continuidade aqui aos demais, abrindo a palavra para o Daniel Périgo, do Grupo Fleury. Daniel, por favor, se você puder compartilhar um pouco aí das inúmeras ações que vocês tiveram. Obrigado. Bom, obrigado, César. Obrigado, Abramed, pelo convite. É um prazer representar o grupo falando sobre um tema que é tão importante para nós, que é a atuação social da companhia, né? E esse momento, né, de pandemia foi um momento, acho que de muito aprendizado, e de muita oportunidade, principalmente de reforçar, né, e ampliar o impacto social que nós temos em diversas dimensões, né? Acho que o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês foi a preocupação voltada à saúde pública que o Grupo Fleury teve logo no início da pandemia, né? Entramos ali no momento com uma grande demanda de exames, né? Há muitos exames ainda em desenvolvimento, nem todos com boa confiabilidade, né? E nós priorizamos nesse período a realização de exames em pacientes hospitalares, tá? E realizamos esses exames a preços subsidiados, entendendo que uma oferta ampliada naquele momento poderia gerar uma crise de saúde pública ainda maior, né? Então, essa preocupação com a situação de saúde pública do país, né, a priorização da realização de exames em hospitais, né, e posteriormente, com o aumento da oferta, expandimos aí para outras categorias, ela marcou o início dessa preocupação social da companhia e das discussões do que mais poderíamos fazer nesse sentido. Nós definimos alguns caminhos para seguir, né, nesse período, né? Então, um primeiro caminho foi das ações filantrópicas, né, ou das ações de responsabilidade social, e elas estiveram baseadas em parcerias para a realização de exames. Então, fizemos parcerias com outras empresas, né, para realizar exames, tanto para órgãos estaduais e governamentais, né, quanto para instituições do terceiro setor. Então, fizemos parcerias com Bradesco Seguros, Coca-Cola, a Cielo, né, atuando ali com doações de exames para o governo de São Paulo, Incor, Casas André Luiz, né, e outras instituições. Também fizemos um trabalho, né, olhando para ações de voluntariado remoto, né, como que a gente conseguiria manter essa preocupação social na companhia por meio de engajamento dos nossos colaboradores, sem expô-los ali a uma situação de maior risco. Então, fizemos um trabalho de desenvolvimento de ações de voluntariado remoto. Uma delas foi o Telecorona Solidário, que foi uma ação feita em parceria com o Sírio-Libanês, né, para orientação sobre Covid e ações preventivas e sintomas, que foi oferecido para alguns bairros aqui da capital de São Paulo. Também reforçamos a nossa frente de atuação em campanhas de doações, né? Então, trabalhamos ali com a campanha Salvando Vidas, do BNDES, né, com a campanha Gerando a Corona no Paredão, da Gerando Falcões, para a captação, né, de cestas básicas, pensando já nas consequências socioeconômicas da pandemia, né? E também no movimento Unidos pela Vacina, em conjunto com o Grupo Mulheres do Brasil, de estímulo à vacinação, né? E também fizemos iniciativas ali de voluntariado, voltadas ali à questão técnica e médica, como o serviço de segunda opinião gratuita em tomografia para serviços do SUS e de hospitais públicos, né? Então, isso gerou ali cerca de 25 mil exames doados e mais de 2.000 participações voluntárias na companhia. A outra linha que nós atuamos, além das ações filantrópicas, foi a linha de pesquisa e desenvolvimento. E aí o grande objetivo, né, foi contribuir
com toda a geração de conhecimento médico no momento em que como área de saúde, como sociedade, sabíamos pouco ainda sobre a pandemia e sobre seus mecanismos de transmissão, tratamento e prevenção, né? E também ali uma iniciativa de geração e disseminação de conhecimento médico, né? Então, algumas das iniciativas que nós desenvolvemos nesse período, uma delas foi SoroEP, que é um mapeamento soroepidemiológico aqui da cidade de São Paulo, em parceria com outros institutos de pesquisa, para entender como a pandemia estava se comportando do ponto de vista de transmissão na população da cidade, como isso poderia ser um orientador ali para a criação de políticas públicas que proporcionasse um maior controle sanitário naquele momento, né? Também fizemos parcerias, como, por exemplo, a parceria com a startup Kunume, né, que foi uma criação de um mecanismo de inteligência artificial que ajudasse na predição ali de casos de Covid por meio da análise dos hemogramas dos pacientes, né? Outra iniciativa foi o Radvid, que foi uma plataforma para compartilhamento de imagens, né, de raio-x e tomografia, para que a partir disso pesquisadores pudessem utilizar, né, todas essas informações e conhecimentos ali com vários hospitais e clínicas parceiras, né, para um fortalecimento dos processos diagnósticos, né, e também parcerias com o SUS, como o PROAD, testagem de exames e assim por diante, né. Acho que um ponto também que eu queria destacar aqui, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, foi a criação da detecção do COVID por meio de proteinômica, né, por meio da análise de proteínas, que é uma técnica que permite ali uma maior estabilidade da amostra e que permitia uma análise mais confiável, principalmente em localidades distantes, onde o tempo de transporte é um fator crítico ali para a garantia da estabilidade dos analitos, né? A gente investiu mais de 14 milhões, né, em pesquisa e desenvolvimento no ano de 2020 e tivemos também mais de 800 participações, né, de colaboradores da companhia em mídia, em webinários e seminários médicos, disseminando conhecimento acerca da Covid-19. Acho que outra frente, né, que nós atuamos foi justamente no apoio aos colaboradores da organização, né, muitas famílias também ali passando por dificuldades socioeconômicas, né, em função de todo esse movimento social, perda de emprego, redução de atividades econômicas. Então, também fizemos a adesão ao movimento Não Demita, né, preservando os cargos, né, das pessoas durante ali até o final do mês de maio, né. Tivemos uma preocupação grande com as pessoas que estavam em home working, né, porque 98%, por exemplo, das pessoas que ocupavam cargos administrativos foram de uma maneira muito rápida colocadas ali em modelo de atuação em suas casas, e como a gente poderia criar condições para que nas suas casas essas pessoas também pudessem realizar essas atividades, mas de uma maneira segura e saudável, né? Então, desenvolvemos um projeto que a gente chamou de projeto interestelar, né, olhando especificamente para as pessoas que estavam trabalhando nessa nova modalidade, né? Reforçamos, né, todo o nosso trabalho, né, no nosso programa Viver Melhor, que é o programa de saúde corporativa, então, um reforço e abertura de novos serviços nos nossos ambulatórios, olhando não só as questões ocupacionais, mas também assistenciais, né? O reforço das atividades de mindfulness, né? E principalmente a ampliação do serviço de acolhimento psicológico, né, para os colaboradores, né, que estavam envolvidos, não só na linha de frente, né, mas também para suas famílias, né? E também tivemos uma preocupação com a questão socioeconômica desses colaboradores, e nós criamos um benefício que nós chamamos de benefício rede de apoio, que foi um valor financeiro ofertado ali durante 3 meses para todas as famílias que possuíam filhos acima de 12 anos. Né? Então, isso também foi uma maneira da empresa entender ali como ela poderia, de uma maneira mais efetiva, apoiar os colaboradores, inclusive financeiramente, durante esse período. Tivemos também uma preocupação com os médicos, né? Sabemos que muitos médicos, principalmente no início da pandemia, deixaram de fazer os seus atendimentos presenciais em função da preocupação, cancelamento, postergação de consultas médicas, e como que a gente poderia
ajudar os médicos neste momento a manter ali a sua fonte de receita, e nós disponibilizamos o Cuidar Digital, né, que é a nossa plataforma de medicina, telemedicina de forma gratuita, para que os médicos pudessem se cadastrar e passar a utilizar, né, essa nova metodologia, né, para a realização de consultas e atendimentos médicos, né. E acho que, por fim, a última linha, né, de atuação social que nós tivemos na companhia foi olhar para o nosso negócio, né? Então, de que maneira a gente poderia prover um atendimento mais seguro e saudável para os nossos colaboradores e também expandir a nossa atuação para frentes e públicos que não tinham acesso aos nossos serviços. Então, a gente teve uma preocupação grande ali em trazer inovações em processos, né, de atendimento em nossas unidades de atendimento, como, por exemplo, o reforço das atividades relacionadas ao check-in digital, para que a gente reduzisse o tempo de exposição e permanência das pessoas em nossas unidades, o atendimento por meio de drive-thru, né, que também foi uma outra modalidade, né, criada para permitir um atendimento mais rápido de menor exposição, né. A criação da plataforma Saúde D, que é um health marketing saúde com serviços de assinatura, principalmente focado em pessoas que não têm acesso a planos de saúde, né, e estendemos isso também na forma de um novo produto, um novo serviço que foi cuidado integrado para empresas, né, apoiando as empresas ali no plano do desenvolvimento de planos de retorno às atividades de modo seguro e saudável. Então, essas foram aqui algumas das frentes, né, onde nós tivemos uma atuação social ampliada da companhia, e apesar de ter sido um momento desafiador, né, não só para o Grupo Fleury, mas para todos os estabelecimentos de saúde de uma maneira mais ampla, também foi um momento de muita oportunidade, né, para ampliar o impacto social da companhia no período. Obrigado, Daniel. Você vê a quantidade de ações que todas as empresas tiveram aí. Está parecendo quase um pitch de startup, né? Vocês estão se virando nos 30 aqui. Eu queria passar a sequência aqui para o Caio. Então, Caio Duarte, se você puder, a palavra está com você, um pouquinho sobre o que a DMS Bunier tem feito. Caio, obrigado. Caio, acho que seu microfone está fechado. Oi, pronto. Boa tarde, é um privilégio aqui nosso, né, como uma empresa de médio porte de análises clínicas, né, dividir essa mesa redonda com todos esses players gigantescos aqui do nosso país. É mais gratificante ainda ver que a nossa empresa está no caminho certo, porque ouvindo todas essas potências da saúde, né, fazendo essas grandes ações, essas grandes iniciativas, nós aqui, né, no interior de São Paulo, em Campinas, né, na região metropolitana de Campinas, nós também estamos caminhando para esse caminho, para essas ações. Quando começou a pandemia, a gente já existia algumas ações pontuais de doação de alimento, né, doação de brinquedo, sempre tivemos algumas ações para doar computadores para instituições de caridade. Então, sempre quando a gente renova o nosso parque tecnológico, nós doamos esses computadores para instituições de caridades. Com a chegada da pandemia, essas ações começaram a ganhar um formato um pouco maior, né? Começamos a colocar metas de arrecadação, começamos a colocar contrapartida da empresa, caso a gente alcançasse as metas. Começamos a colocar frequência, estabelecer frequência das nossas ações, e assim foi criado o nosso braço social, até pegando aí as palavras da Lígia, que é o nosso DMS Vida e Ação. O objetivo principal do DMS Vida e Ação, né, ele está muito alinhado com os valores da nossa empresa, que é se colocar no lugar do outro, né? E dessa vez da pandemia a gente não se colocou só no lugar do cliente, mas sim de todas aquelas pessoas, aquelas comunidades, né, que de alguma maneira participam do nosso sistema, da nossa cadeia de valor.
E até é bem interessante o objetivo, porque, utilizando as palavras de um dos fundadores aqui da nossa empresa, o Dr. Renato, que por sinal é meu pai, ele fala que o objetivo principal é a gente retornar para a sociedade, né, tudo que ela gerou nesses 40 anos da existência da nossa empresa. Tá? Então, quando criamos o DMS Videação, começamos com uma campanha de doação de agasalhos, tá, para um bairro aqui de uma comunidade carente da região de Campinas, onde cada agasalho arrecadado, a empresa ia doar o dobro em alimentos. Então, o resultado dessa primeira ação, a gente conseguiu doar mais de 2 toneladas de alimentos, que transformamos em 700 cestas básicas. Todos os nossos colaboradores das unidades próximas sempre auxiliando, desde a triagem das doações até no cuidado que a gente teve de embalar cada cesta básica. Tá? Eu acho que também a forma que a gente repassa, né, que a gente doa as coisas, eu acho que tem que ser a gente tem que criar aquela embalagem, aquele presente, para mostrar para quem está recebendo, né, que é importante, que a gente pensou naquela pessoa, nós simplesmente não estamos repassando as coisas. Fizemos várias parcerias com instituições de caridades, onde essas instituições nos mandavam uma lista das famílias que mais necessitavam, tá, de alimento, de agasalho. Tivemos colaboração também de clientes nossos, que quando começamos a soltar na rede social os resultados, clientes entrando em contato com o nosso saque, perguntando como que eles poderiam contribuir, fazer doação, se eles poderiam participar. Uma segunda ação nossa do DMS Videação foi no Dia das Crianças, onde arrecadamos brinquedos e conseguimos doar em 2 ações de Dia das Crianças. A gente conseguiu arrecadar mais ou menos uns 3.000 brinquedos, e a empresa, a contrapartida nossa, a gente doou quase 10.000 litros de leite, divididas aí em umas 12 instituições aqui na região. O mais gratificante de tudo isso claro, não somente a gente vê aquela felicidade, né, a diferença que a gente está fazendo, principalmente assim, as crianças mexem muito, né? Então são crianças muito carentes que quando os nossos voluntários, né, os nossos clientes também iam fazer essa distribuição de brinquedo, o olhar de cada criança, né, assim, a importância daquele momento para elas é sensacional. E o que a gente sempre fala, né, no voluntariado é que a gente sempre vai receber muito mais do que a gente está doando. Eu acho que o que fica aqui para nós é que quanto mais parceria nós fizermos, seja com concorrentes, seja com fornecedores, seja com cliente, né, eu acho que a gente tem um potencial muito maior de ajudar as pessoas. E a pandemia mostrou isso para a gente, que a gente tem muito, né? Então, se a gente puder doar qualquer coisa, né, principalmente nosso tempo, que hoje é muito escasso, só que o nosso tempo, com as nossas habilidades aqui de cada um dessa mesa redonda, a gente tem muito a contribuir, seja para um trabalho voluntário de gestão em alguma unidade, enfim. Mas essas foram as nossas ações aí, fazendo um resumo de tudo. Legal, Caio. Muito obrigado aí pela sua participação. Dando continuidade aqui, quero passar para o Bernardo Barros aí para poder trazer aí a sua colaboração nesse momento. Bernardo, obrigado aí e obrigado pelo apoio ao FILIS. Eu que agradeço. Obrigado, César. Obrigado aos colegas de mesa aí pela companhia e obrigado a quem está nos assistindo. A Biomerrier, ela é uma empresa francesa, né, que tem na história, é uma empresa ainda familiar, né, está sendo administrada hoje em dia pela 4ª geração da família Merrier, e ela nasce e demonstra ao longo da sua história uma preocupação muito grande social. Tá?
Então, na pandemia, isso não deixou de ser verdade, isso foi reforçado por uma série de exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Acho que bem no começo, toda essa insegurança que os colegas mencionaram, né, ninguém sabia, em termos de negócio, que direção isso poderia, que impactos poderia ter para a empresa. Então, a Biomerê também lançou mão de uma política de não demissão. E conforme a situação foi se demonstrando que o setor de diagnóstico talvez pudesse se beneficiar financeiramente, ela continuou com os planos de expansão. Eu sou a prova viva disso, tendo entrado na companhia em setembro de 2020, né, não bem no início, mas mais ou menos no meio da pandemia. Além disso, eu acho que os setores de assistência, os colegas que estavam na assistência direta, que são testemunhas também, houve um impacto psicológico muito grande, né? A Biomerê, ao redor do mundo, ela disponibilizou acesso a apoio psicológico, não só para os funcionários, como para os seus familiares, né? Eu acho que na linha de frente, esse estresse ele vem por motivos diferentes, né? A carga de trabalho que foi muito grande, o risco pessoal de contrair a doença, mas o pessoal que ficou isolado em casa e o uso do home office para nossas funções não essenciais, ele foi lançado desde o início da pandemia. Também trouxe um impacto emocional, e quem vive esse lado do home office sabe, né, o convívio intenso, né, o homeschooling, o forçado, todo o impacto que isso trouxe na vida profissional. Aí, pessoal, a gente sabe que isso trouxe um significativo efeito na saúde mental, né, da população. Além disso, aqui na Biomerê Brasil foram lançadas iniciativas de estreitamento de relações pessoais, né? De celebração remota de aniversário, coisas que parecem simples, mas que dão um senso de família muito grande, cria um ambiente bastante agradável de trabalhar. Como o trabalho acabou ocupando, né, a linha entre o trabalho e a casa acabou sendo muito borrada, esse ambiente saudável e agradável de trabalhar foi muito importante para nós. Pensando em coisas mais globais, como doação de teste, né, a gente teve muito interesse, mas foi limitado por questões de compliance. Por quê? A doação direta de aparelhos ou de testes, ela poderia gerar vamos dizer, um receio de vinculação comercial, né? Se instalar um aparelho e doar kits, poderia soar como alguma coisa na linha de amostra grátis, então a empresa, por ser limitada por código de compliance da União Europeia, ela não pôde implementar, embora quisesse tentar fazer doação de dispositivos e testes. Mas então o que a gente conseguiu financeiramente, sem essa doação, a gente conseguiu investir em desenvolver de outras formas, né? Então, com pesquisa e desenvolvimento, lançando precocemente testes tanto de antígeno quanto de biologia molecular para o SARS-CoV-2, e com isso podendo fazer parcerias com alguns dos laboratórios e das instituições que estão aqui representadas, para tentar viabilizar e facilitar o máximo possível o acesso a esses testes, né? Além disso, com a doação, e aí tanto da Biomerê Global, através de uma série de programas no qual ela disponibilizou as filiais valores em espécie para que fossem doados para programas que fossem relevantes localmente. Aqui, localmente, a gente optou por fazer esse aporte para programas ligados à carência alimentar, que todos identificaram aqui, foi uma grande preocupação, né? Embora talvez não tenha acontecido com o nosso corpo de funcionários, porque não houve redução nem de carga nem de salário, apesar de nós sabemos que no nosso país seria um problema muito grande. Então, tanto a Biomerê globalmente contribuiu com isso, como a Biomerê localmente organizou campanhas de doação, na qual os funcionários participaram, então houve um engajamento bastante importante para essa solidariedade, e a empresa, para cada real investido, colocava R$2 em cima. Então a gente fez 3 ou 4 dessas campanhas de arrecadação, que chegaram numa faixa ao redor de 15 toneladas de alimentos que foram doados, tá? Nos deixou muito contentes a gente poder ter esse impacto positivo na comunidade, né? Teve outras iniciativas de pesquisa, outras empresas de farmacêuticas e de outros tipos de tratamento que nos procuraram com vistas a utilizar a nossa tecnologia para desenvolvimento de novos remédios e para a questão de resistência bacteriana. Uma questão que, com o Covid, apesar de ser um vírus, a gente sabe que teve mau uso, ou até bom uso de antibióticos, mas um uso talvez mais amplo do que o usual para esse tipo de infecção, né? Porque eram pacientes que ficavam mais tempo no hospital, tinham risco de desenvolver infecções secundárias, que nós chamamos, né? Infecções hospitalares, por conta de estarem no hospital pelo Covid. Isso levou um aumento importante do uso de antibióticos, e a gente sabe que a resistência bacteriana é um problema que já era grande, né? Um dos 10 principais problemas da OMS para essa década, e provavelmente vai ser intensificado por conta do Covid, né?
deixa eu ver o que mais teve de relevante que é importante. A União Europeia, ela tem estudos sobre essa resistência, então a Biomri, além dessas parcerias com empresas farmacêuticas, também atua em parcerias com a Comissão Europeia para tentar racionalizar, né, e teve uma série de medidas educativas ao longo da pandemia, que já vinham, mas se intensificaram por conta da pandemia, para tentar educar o nosso grupo de médicos para fazer um uso melhor desse tipo de medicamento, né? Até porque recentemente teve alguns antibióticos novos para uso hospitalar, e o abuso desses provavelmente traria problemas mais breves ainda em relação a esse uso. Acho que, em termos de medidas que eu gostaria de destacar aqui num curto tempo, muito parecidas aí com o que os colegas descreveram, mas da Biomri Brasil e da Biomri Global eram essas. Obrigado, César, pela oportunidade. Obrigado, Bernardo. Eu agora falo, não como moderador, mas vou falar um pouco das ações aí que a nossa instituição e o Sírio-Libanês teve na pandemia. Rapidamente, duas delas eu vou estar mencionando, mas confesso que fiquei muito impressionado com a quantidade de ações que vocês, todas as empresas, fizeram, né? Com relação ao Sírio, nós tivemos duas ações. Uma foi um projeto de diagnóstico utilizando inteligência artificial, e o outro foi uma ação logo no início da pandemia, quando o Hospital das Clínicas ele foi transformado num hospital totalmente Covid. Então, os 900 leitos do Hospital das Clínicas foram solicitados aí pelo governador que eles fosse totalmente destinado para o Covid. O Hospital das Clínicas tinha por volta de 100 e poucos leitos, até 150 leitos de UTI, né? E a demanda foi para que se abrissem 300 leitos de UTI. Todo mundo sabe que abrir 150, 170 leitos de UTI no curto espaço de tempo é muito difícil. E naquele momento, o que se observava era nós estávamos com ventiladores, camas, principalmente ventiladores, era muito difícil, né? Porque até outras grandes empresas fizeram grandes reservas e aquisições e compras de ventiladores. Então, naquele momento, houve um entendimento, uma solicitação ali do Complexo do Hospital das Clínicas. O superintendente, a doutora Heloísa Bonfá, e o superintendente Tom Zé pediram para que as empresas, os hospitais pudessem apoiar. E naquele momento, algumas instituições, não só o Sírio-Libanês, quero mencionar aqui o HCOR, a Beneficência Portuguesa, a Rede DOR, se juntaram para que pudessem montar ali, ajudar na montagem dessa UTI, naquele momento da pandemia. Lembrando que não foi só, precisava-se de RH, né, precisava-se de pessoas treinadas para uma UTI, e o Sírio-Libanês, nós assumimos uma das UTIs, que é a UTI do 9º andar. Eu, como aluno da Faculdade de Medicina, passei lá como era uma enfermaria de cirurgia bariátrica. Então, nós pegamos ali profissionais que nunca tinham trabalhado dentro de uma UTI, né, equipe de enfermagem, e nós fomos treinar também essas pessoas, porque nós levamos cama, levamos ventiladores, levamos bombas de infusão, levamos aparelho de ultrassom, levamos todo o equipamento central de monitoramento, mas nós nos deparamos com uma equipe de enfermagem que não era uma equipe preparada para aquilo. Então, nós fomos treinar essa equipe e depois acabou se expandindo isso para um treinamento de todo o complexo do Hospital das Clínicas. Então, foi um treinamento para mais de 700 enfermeiros e técnicos de enfermagem do complexo do Hospital das Clínicas, para que fossem treinados e pudessem atuar dentro das UTIs, né? Então, essa foi uma das ações que perdurou aí por alguns meses, naquele momento mais crítico, para que pudéssemos atender ali, de alguma maneira, a solicitação ali do governador e do Hospital das Clínicas. Uma outra ação foi o projeto RADVID-19, que teve participação com várias empresas, vários grupos que acabaram entrando, mas ele foi desenhado basicamente em parceria junto com o Hospital das Clínicas, e digamos assim, uma arquitetura de dados onde você poderia encaminhar os exames de tomografia computadorizada. Esses exames eram analisados por algoritmos de inteligência artificial, e em até 10 minutos você retornava com o resultado, se era positivo ou não, e também o quanto de acometimento pulmonar tinha naquela tomografia. Esse é um projeto
que talvez demorasse meses ou ano para uma implementação, e num prazo recorde de 1 mês, conseguimos colocar de pé todo esse projeto, né? Então, foram mais de 25 mil tomografias analisadas, mais de 52 hospitais conectados em todas as regiões do país, onde você poderia, e nós sabemos da importância da tomografia de tórax naquele momento em que você tinha muita dificuldade para fazer testes, né? A gente estava começando ali, a tomo tinha um papel importante. Então, esse foi um projeto que acabou beneficiando em mais de 25 mil pacientes que fizeram tomografia de tórax de uma maneira totalmente grátis, né? E o mais legal, talvez o grande aprendizado para mim com relação a isso, foram que realmente os crachás ficaram para trás, né? Empresas, nós colocamos empresas que até então, poderia dizer, talvez concorrentes, trabalhando junto em prol de um benefício comum. Então, eu digo aqui, Siemens, GE, trabalhando lado a lado, mesmo grupos e laboratórios que participaram junto, ali o Grupo Fleury junto com o Sírio-Libanês, com várias outras instituições, o Hospital das Clínicas, pensando na melhor maneira da gente poder colaborar para sair dessa pandemia. Ali ninguém estava pensando em resultado financeiro, o que nós queremos é tentar resolver. Então isso, para mim, talvez foi uma das coisas mais marcantes, né? Tivemos também um grande apoio aí do Todos pela Saúde, com o que vocês conheceram, que foi financiado pelo Itaú, que apoiou. A própria Petrobras, ela apoiou financeiramente o BTG Pactual. Então, é interessante que empresas de fora da área da saúde entenderam a importância daquele momento e todos eles cooperaram. E esse é um projeto que eu diria que foi reconhecido mundialmente. Tivemos uma publicação no Radiology e mundialmente reconhecido isso no meio radiológico como um dos poucos cases, um dos poucos ações em que a sociedade, em que os radiologistas se propuseram a laudar exames, ajudar a dar o diagnóstico de Covid pelo Brasil, de maneira totalmente de graça, no sentido de melhorarmos aí aquela situação. Então, esses são os cases, eu queria agradecer e dizer que realmente o grande aprendizado e o maior aprendizado que eu tive foi a nossa capacidade brasileiros de se adequar, se adaptar. Acho que nós estamos acostumados, né, a viver nessas grandes oscilações. Nós temos aí esse jeitinho, mas um jeitinho brasileiro do lado bom, né, e muita colaboração, né? E assim, eu queria caminhar aqui para o encerramento, para a gente poder ficar dentro do prazo. Milva, que vai poder estar conosco aqui, que é a nossa diretora executiva da Abramed, nossa CEO aí, para poder trazer umas palavras para finalizar. E eu queria, de antemão, dizer, Milva, a minha imensa gratidão de ter podido estar aqui junto com esse grupo, né, e as suas empresas. São inúmeras ações que eu acho que a Abramed poderia compilar tudo isso e tornar público, né? As empresas aqui, elas atuaram de uma maneira, essa questão social foi extremamente importante. Aqui foi muito rápido para as pessoas poderem falar, mas eu queria deixar aqui uma sugestão para que realmente a Abramed pudesse compilar tudo isso e a gente transformar em algo público. Eu queria agradecer a todos e passo a palavra para você, Milva, para você caminhar aí com as suas considerações. Obrigado. Obrigada, César. Muito obrigada aí pela condução do painel, pela moderação. Obrigada a todos pela participação. Adorei a ideia. Já vamos incorporar aqui a ideia. Eu achei ótimo. Eu acho que nós podemos produzir, inclusive, estou lançando aqui a ideia sem nem fazer nenhuma consulta interna, mas já estou acolhendo essa ideia que eu achei brilhante, César. Acho que a gente pode fazer um encarte com todos esses cases, com o papel da medicina diagnóstica neste momento, né, porque é lindo, né, é realmente encantador perceber a união, né, o que o César acabou de colocar. Não importa a bandeira, a marca, a empresa, houve uma união de empresas, independente de papel corporativo que exercem, mas união de todos em benefício, em prol de um bem maior, né? Então, foi a união, uma mobilização solidária, né, em um dos piores momentos que todos vivemos na vida, né, globalmente falando.
Então, eu agradeço a participação de todos, agradeço o compartilhamento do tempo de vocês, agradeço o compartilhamento das experiências que foram vividas, que fica aqui o tempo que nós temos para falar sobre elas, né, nesse painel é muito curto, daí eu acho que a ideia de realmente produzir um material e tornar esse material público é excelente e vamos fazer isso, porque é uma forma de compartilhar com todos o que foi feito durante esse período e, inclusive, mobilizar e inspirar outras empresas e outras pessoas, né? Porque as empresas são feitas e são formadas por pessoas. Então, e é muito bonito de ver o que as pessoas unidas podem fazer, independente das bandeiras que elas representam. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos, parabenizo todas as ações que foram realizadas, tudo que foi investido em termos de tempo, energia, confiança, fé, né? Porque a gente tem que acreditar nesses momentos que nós somos capazes de fazer algo diferente, de mobilizar. Então, agradeço a participação de todos. Convido já a todos para a nossa 6ª edição do Filis, porque hoje nós estamos encerrando aqui a 5ª edição do Filis, que foi a primeira edição 100% online e foi uma experiência vivenciada aí com muito sucesso. Recebemos ao longo desses 2 dias, né, mais de 1000 pessoas no evento, então foi muito conteúdo compartilhado, muitas experiências compartilhadas, muita troca. Todos esses conteúdos estão disponíveis na plataforma aí até o final deste mês, e já estão todos aqui convidados para a 6ª edição do Filis, que acontece no dia 24 de agosto de 2022. Então, já ficam aqui todos convidados e esperamos que nesta ocasião estejamos todos juntos presencialmente. Então, muito obrigada a todos pelo tempo, pelo compartilhamento. Muito obrigada, César, pela moderação. Lídia, que faz parte do nosso Conselho de Administração, muito obrigada por estar aqui conosco, por nos apoiar. Agradeço ao apoio da Biomerrier a esta sala e ao evento como um todo. E agradeço aqui, em nome da Abramed, o apoio e a participação de todos que estiveram conosco nesses 2 dias. Muito obrigada.